morrer ou não morrer de Covid. Tem sido bem estranho isso, né? Por que algumas pessoas perdem a vida, outras não. O que a gente tem visto? Principalmente o seguinte: algumas pessoas apresentam uma doença de maior gravidade. O que é doença de maior gravidade? O que tem marcado a doença de maior gravidade, clássica por assim dizer, são pessoas que apresentam uma agressão pulmonar muito grande, uma lesão pulmonar muito grande. E essa lesão pulmonar vai gerando dificuldade da pessoa respirar. Quando chega numa situação extrema, a pessoa tem que ir para o respirador artificial, para o aparelho respirador. E esse pulmão muito doente, a gente está vendo algumas coisas. Primeiro, que ele é difícil de ser ventilado, ou seja, é difícil botar ele para funcionar mesmo na máquina. E segundo, que ele tem demorado, ele está difícil de recuperar, está difícil dele sarar, dele voltar ao normal. E aí aquele pulmão ali, ele fica ali sendo agredido também pelo respirador, que não deixa de ser um elemento de estresse. E aí começa a acontecer uma série de coisas. Assim, então, quando você chega nesse estágio, o pulmão começa a correr o risco de fazer infecções uma atrás da outra, você começa a ter problema em outros órgãos, agressão cardíaca, o rim começa a falhar pela doença sistêmica como um todo, pela ação do próprio vírus. O elemento inflamatório que o paciente tem começa a agredir o organismo como um todo. E aí a gente vê que as pessoas que têm mais idade e que têm doenças crônicas, elas têm muito menos chance de resistir a isso e conseguir sobreviver. Pessoas mais jovens e sem doenças crônicas, elas também perdem a vida, mas elas conseguem resistir mais tempo e algumas delas conseguem contornar essa situação depois ir se recuperando. Mas esse é o perfil da situação que está muito associada à morte, ou seja, são as pessoas que evoluem com essa apresentação e que é algo assim que a gente não tem uma clareza de porquê. O que eu quero dizer com isso, evoluir dessa forma parece não ter a ver com a idade, parece não ter a ver com comorbidade, parece não ter a ver com praticamente nada. O que acontece é que a pessoa que tem idade, tem comorbidade, que evolui dessa forma, ela tem muito menos chance de conseguir se manter, se recuperar e sobreviver do que uma pessoa mais jovem sem comorbidade consegue se recuperar, consegue segurar essa barra e sobreviver, apesar de algumas também estarem perdendo a sua vida. Parece, por exemplo, que as pessoas que fumam, o vírus penetra mais fácil e agride mais. Parece que tem alguma coisa genética que poderia facilitar a doença ser mais grave, porque algumas famílias parece que têm uma predisposição a ter doença mais grave em relação a outras famílias. Parece, só parece. E o que a gente vê também é que tem um perfil de morte muito assim, peculiar, que tem sido pessoas que têm tido doenças vasculares trombóticas e que isso inclusive não tem mantido uma correlação absoluta com ter tido doença grave. Então muitas vezes são pessoas que até tiveram uma doença ativa leve, mas a gente tem visto eventos isquêmicos de obstrução vascular, que aí já não teria uma coisa restrita à parte pulmonar, à parte de agressão respiratória, mas eventos em que a pessoa que teve a Covid, podendo ter uma doença grave ou não, prévia, e podendo estar já depois da fase viral, pode estar na fase viral aguda, pode estar na fase pós-viral, depois do vírus já ter ido embora, inclusive, fazendo obstrução de vaso. Então, só obstruir um vaso na cabeça, um vaso grande, a pessoa faz uma isquemia cerebral e pode falecer, a pessoa pode fazer infarto agudo do miocárdio, falecer, pode fazer obstrução de vasos que vão para o intestino, falecer, pode fazer embolia pulmonar e falecer. Então, esses eventos trombóticos também têm sido um fator associado à mortalidade na Covid. São múltiplas as vias de agressão e múltiplas as vias que levam a esse tipo de desfecho, e a gente tem observado claramente que existem alguns momentos ali em que a gente tem realmente um aumento dessa mortalidade, uma situação de ter pessoas perdendo a vida para essa doença. Agora, muito claramente,
esse grupo de pessoas que tem essa expressão, eles são em menor número. O problema é que mesmo sendo em menor número, tem sido muita gente. Então a gente está perdendo muita gente boa para essa doença, porque o número pode ser pequeno, percentualmente falando, e a maior parte continua tendo sim doença leve, continua saindo bem, e mesmo pessoas com doença mais séria estão se recuperando, mas o número de pessoas que têm doença grave, passam aperto e também que perdem a vida não tem sido nada desprezível. É só olhar as estatísticas para ver que a gente está diante de uma situação muito séria, indubitavelmente.